Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio número 5 do nosso podcast Respira Comigo. Eu sou Marcelo Guedert, estão aqui comigo Dr. Felipe Crier. Boa noite. Doutora Raíza de Castro. Boa noite. E Dr. Diderot Parreira. Olá. Os mestres aqui que vão nos falar coisas muito legais hoje. Nesse nosso episódio 5, o título do nosso episódio é Não Respiro Bem. É hereditário? Sabe, aquela história de que, poxa, eu não respiro bem, mas ninguém na minha família respira bem, tá tudo certo. A gente vai saber se isso existe. Roda a vinheta pra gente, por favor. Maravilha, Respira Comigo, nosso podcast, toda semana um programa novo, sempre às quintas-feiras, e durante a semana a gente está sempre publicando uns vídeos curtos, uns shorts, né, aqui no YouTube. Segue a gente, clica ali para seguir, clica no sininho para ser sempre alertada se quando houver uma nova publicação, e manda seus comentários, assiste nosso programa, faz suas críticas, faz suas perguntas, a gente está sempre aqui para responder. Não é isso? Vamos lá, gente, para o nosso episódio número 5, nosso episódio de hoje. Então, vamos começar. Existe isso? Eu não respiro bem porque minha família, todo mundo ronca na minha família, todo mundo funga na minha família, ninguém respira direito, então eu também não respiro direito. Não respirar bem pode ser hereditário? Pode. Da parte alérgica pode. Hoje a gente sabe que se ou o pai ou a mãe forem atópicos, a chance do filho ser é 50%, ou seja, 50%. Agora, se os dois forem, 80%. Então, a grande chance da criança ser alérgica. No caso, uma rinite alérgica, uma asma ou uma dermatite atópica, né? Então, a chance da criança ser é muito grande. É muito grande. E aí, vinha assim, com o mesmo diagnóstico, né, do pai e da mãe. Se o pai e a mãe tem asma, a criança vai ter asma? Nem sempre, porque assim, às vezes a criança chega lá com uma dermatite atópica e o pai tem asma. Mas é atópico. Tá tudo no meio. Não quer dizer que pelo pai ser asmático, a criança vai ser asmática. Mas alguma atopia pode ser que a criança tenha. Algum tipo de alergia, né? Isso, algum tipo de alergia pode ser que tenha. Certeza? Vai ter? Tomara que não, porque ainda tem os outros 50 de chance de não ser, claro, né? Oramos para isso. Claro. Mas a chance do seu filho não respirar bem é grande. Então, pai e mãe, né, que tem criança, já fica de olho, já fica alerta, né? Exatamente. Fica alerta, não é isso? Fique alerta. E isso na questão alérgica. E na questão de anatômica, perdão, fugiu a palavra. Já é o outro balaio que não é isolado, mas que está naquele bolão todo de não respirar bem, né? Então, ou seja, não é incomum ter uma criança com um processo atópico, alérgico, e ter uma hipertrofia de adenoide de amígdala, igual a gente já falou nos episódios anteriores. Não é incomum esse paciente que tem um processo alérgico ter um desvio de septo, uma cartilagem torta ali, entendeu? Então, ou seja, por isso que é importante ter essa interação de várias especialidades, que aí a gente consegue ter uma forma mais certeira de poder tratar esse paciente das melhores formas possíveis e da forma mais assertiva, entendeu? O que ele precisa. Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. Não é incomum a gente ter uma criança parecida com os pais. Fisicamente, né? Exatamente. Se eu tenho uma criancinha que parece com um pai que tem uma descendência oriental e a mãe também, Com certeza. ele vai ter uma face um pouquinho mais alterada. A gente sabe que tem aquele perfil asiático que é mais característico. Então, às vezes, o queixinho é mais para trás, a maxila é mais para trás, e isso vai alterar a passagem de ar dele lá na região da faringe. Então, são muitos fatores que estão correlacionados. Se a gente pensa nisso, além dessas alterações anatômicas, ele tem uma rinite, tá lá, né? E a gente sabe que tem aquele jargão na medicina que aparece tudo em cachos de uvas. Nunca tem só uma coisa. Normalmente são várias coisas. Fica melhor esse jargão aí. Vai perguntando, quando você vê... Tem tudo. Tem tudo. Exatamente. É justamente isso, ou seja, por isso que a gente fala, a atenção nossa como médico, como especialista nessa área de respiração, é que a gente nota o paciente desde que ele entra pela porta. Ou seja, o jeito que ele anda, né? Aquilo que eu falei, acho que no primeiro ou segundo episódio, sobre a questão da postura. Esse paciente que ele tem uma respiração bucal, igual a Raíza já falou no episódio anterior, ele vai ficar com a boca mais aberta,
vai ter essa faixa de respirador bucal que a gente fala, ele vai jogar o rosto para frente para poder respirar. Isso vai alterar a questão da postura, a questão dessa toda do eixo que esse paciente tem como andar. Então, a gente presta atenção nisso tudo, né? Sim, com certeza. Isso foi falado no nosso episódio 3, né? Que a gente falou da dentição, alterações, né? As alterações anatômicas. Se tiverem perdido, volta lá e clica lá e assiste. Isso, assiste, porque foi um episódio muito legal, né? Então, assim, bom, se eu não respiro bem, provavelmente meu filho também não vai respirar bem? É assim que eu devo pensar? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Tomara que não, né? Torcemos para que não. E a relação é essa, né? A relação alérgica, a relação anatômica, né? Exatamente. Do ambiente, que todos vivem no mesmo local, isso tem uma relação muito forte. Exatamente. Pois é. Aí é isso, é o do nosso próximo, é onde eu queria entrar no próximo, né? O ambiente, Isso. né? Então, o controle ambiental. eu não respiro bem, né? Primeiro eu olho para minha família, né? E aí, vem daqui, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, a segunda coisa, o ambiente, né? Eu olho o ambiente. Como é que a gente... Pode ser o ambiente também, que não me deixa respirar bem? Exatamente. Como é que isso pode funciona? ser que ele esteja sendo exposto a algo que é o gatilho para a rinite dele, né? Então, assim, ácaros, então aquele quarto cheio de livros, cheio de bichinho de pelúcia, aquela roupa de cama que não troca não sei quanto tempo, evitar vassoura, sempre tentar passar um pano, né, para não levantar poeira. Tem certas medidas, são medidas muito simples, né, que você já consegue, com esse simples controle ambiental, melhorar a respiração, né? Colocar aquelas capas antialérgicas no travesseiro, no colchão, né? São medidas que a gente já consegue ver uma melhora bem significativa no paciente. Aliás, é a primeira coisa que eu faço no consultório, no pacientes com rinite, é dar uma lista para o paciente de controle ambiental. Se você faz isso, passa a fazer isso. Né? Se você troca de 2 semanas, né, a roupa de cama, passa a trocar toda semana. Os bichinhos, poxa, tem 50, vamos ter só 5, querendo não ter nenhum, né? Mas aí vai tirando aos poucos, também não pode tirar tudo de uma vez, né? Vai tirando aos poucos. Pois você já teve casos de criança que você chamou os pais e diz assim, vou mudar a casa de vocês aqui, porque essa casa de vocês não vai ficar boa. Já teve caso assim? Não, eu não gosto de mudar muito o paciente, não. Mas já tive casos da paciente ficar alérgica a cachorro. Na verdade, ela era alérgica aos ácaros. E ela super queria um cachorrinho. Super queria. Mas não, você não vai ter cachorrinho, porque o cachorro tem ácaro no pelo do cachorro e nananana. Começamos o tratamento da paciente para rinite. Assim, eu acho que não deu 2 meses, apareceu lá com um shih tzu. Falei, nossa, mas não podia ser um... Com menos pelo, né? Mas era tão bonitinho o cachorro. Lindo o cachorro, bonitinho, peludinho, pretinho. Aí eu falei, não, vamos ficar... E ela ficou super bem. Super mesmo bem. Com o cachorro? Mesmo com o cachorro. E então, você explicação? entende que o quê? Fazendo o controle ambiental, o tratamento adequado, você não vai precisar mudar de casa. Você não vai precisar dar o seu cachorro. Você não vai precisar sair do seu ambiente, né? Então, assim, é tudo junto. Às vezes, o que eu falo pro paciente, às vezes, ele tá dormindo com o inimigo. Né? Aquele mofinho ali do lado da parede, da cama onde esse paciente dorme, né? Esses hábitos de qual a Raíza falou em relação a livros. Não, tem muitos livros. Tem muito concurseiro. Gente concurseira fica enfurnado no quarto, cheio de livros, cheio de apostila, tudo. E fica o dia inteiro fungando. Gente, você não vai conseguir aprender o negócio ali que você tem que estudar se você ficar fungando. É o que a gente fala, né? Se você não respira pelo nariz, todas as coisas ficam difíceis de fazer. De comer, de beijar, de dormir e de estudar também. Claro, então, a gente precisa ter esse foco, né? Então, por isso que a mudança ambiental, essa orientação de ambiente é muito importante. Não, mas... E os extremos, né? Às vezes chega aquele paciente lá, não, doutor, eu limpo todos os dias o quarto do moleque. Mas como é que você limpa? Não, eu coloco de novo falando, eu coloco água sanitária lá todo dia. Aí falta o moleque pelar, né? Claro. Então, ou seja, odores fortes levam a também essa sensibilidade e desencadear quadros de alergia também, né? Exato. Então... Porque tem os alérgenos e também tem os irritantes, né? Cheiro muito forte, perfume. Tem gente que fala, doutora, entre no elevador,
começa a espirrar pelo cheiro do perfume, né? De quem está lá dentro, De né? quem está lá dentro. Então, é um irritante, né? Para a mucosa nasal dele. A mucosa nasal dele já está inflamada, né? Ele é passando o gatilho. Exatamente. Água sanitária. Tá ali até. Água sanitária. Pegar um patrocínio aqui. Muito bem. Água sanitária, um desses. Doutor, tem alergia. Eu falei, olha, na verdade ele é irritante. Qualquer um que ficar muito tempo perto, né? Vai começar a espirrar. E quem tiver mais sensibilidade. Vai espirrar, mas a conta chega primeiro, E né? aquela questão do pai, né? Ou da mãe. Ou o familiar que vive ali e que fuma. Porque você percebe. A gente percebe. A gente não fuma. A gente percebe quando um paciente fuma. Sim. Entra no consultório com... Entra no consultório, o jeito de falar, a pele, tudo fala que, ó, esse cara fuma. E aí, o que acontece com esse paciente que está exposto a essa pessoa que fuma? Ele desencadeia a crise mais vezes ou então tem mais dificuldade em ficar bem. Porque apesar dele estar fazendo o tratamento correto, ele está sendo exposto todos os dias, né? Mas eu já fiz o controle ambiental, mas eu já arrumei tudo. Mas aquele irritante continua na casa dele. Né? E quando porque às vezes tem um familiar que fuma, mas eu não fumo dentro de casa, eu só fumo na rua, ou eu fumo só longe da criança. Faz diferença isso? Se ele trocar de roupa, porque o cheiro fica, né? É igual perfume. Então não O fica cheiro não está só fica. diretamente na fumaça. Tá? É igual perfume. Tá, os né? odores fortes, entendeu? Fica um odor forte também, né? Exatamente. Então não adianta fumar longe, que mesmo assim está prejudicando o ambiente daquela criança, né? As crianças são muito sensíveis, né? Sim. Às vezes a gente até deixa passar, né, o adulto, mas a criança, ela é muito sensível. Então, ela sente. Entendi. E criança já vai direto pro colo, já abraça, né, e já sente aquele cheiro. Tá, vamos voltar só um pouquinho, que você falou um pouquinho de cachorro, mas essa questão de pet hoje, né, é uma coisa super comum. As com pessoas certeza. cada vez têm mais cachorro e gostam mais de cachorro, né? Eu não deixo nenhum paciente meu dar cachorro. Todo mundo vai continuar Não deixa com seu... dar cachorro? Não, como? não, eu vou ter que dar meu cachorro porque eu sou alérgica. Não, você não vai dar seu cachorro, você vai continuar com seu cachorro. Também não. É, né? Não? Mas e aí? E se é o cachorro que está sendo Eu gatilho? mando matar, né? Tá de sacanagem. O paciente não quer matar o cachorro, não quer dar o cachorro, eu peço pra ir pra Raíza. Entendi. É, Aí ué. você larga o problema para raiz. Pronto. Né? Resolve. Faz assim, Ninguém semana nunca que matou vem, cachorro. Você chega lá e diz, marca com a Raíza, semana que vem e traga seu cachorro, para Ele ela ver tá também. preservando. Não, aí a gente faz um tratamento mais específico para esse paciente, né? Óbvio que tem aquele tratamento geralzão, que é a lavagem nasal, corticoide nasal, para você manter aquela mucosa, né? Desinflamar a mucosa. A gente pode usar alguns antialérgicos no início do tratamento. Mas aí, quando chega numa coisa mais específica, no caso o cachorro, você vai continuar com o seu cachorro. Você não vai dar o seu cachorro. A medicação, aí já você já começa a ponderar, poxa, eu vou tomar antialérgico todo dia? Porque né? antialérgico também... Já a gente vai falar de antialérgico. Vamos continuar no cachorro um pouquinho, porque eu tenho uma outra pergunta aqui. E aquele povo diz, não, doutora, mas eu tenho um cachorro em casa, mas eu dou banho nele todo dia. Tadinho do Com shampoo. Adianta? Faz diferença isso? Não, mas aí também tadinho do cachorro, Vai fazer, né? vai fazer dermatite. Vai fazer Tem que chamar um veterinário vai aqui chamar agora, porque- um alergista vet. Vai arrumar... Porque tem gente que fala isso, né? Você Sim, deve ter ouvido isso. sim. Não, mas o meu cachorro é Não, limpinho, ele isso vai faz pro parte pet também. toda semana. Faz parte também do controle É o que ambiental. eu quero saber se faz diferença. Faz. Se você Faz dar diferença. banho no cachorro toda semana, não todo dia, ajuda bastante. Ajuda bastante. Ajuda bastante. A questão, porque o ácaro, né, fica também no pelo do cachorro. Se a pessoa tiver como gatilho ácaros também, vai ajudar no tratamento da rinite dele, do paciente. Entendi. E o gato? É pior Aí ou é... aí o o gato gato- você manda, você deixa dar, não? Cara, outro dia eu falei, chegou um paciente, desculpa te cortar, chegou um paciente lá no consultório falando não sei o que lá, não sei o que lá, gato. Putz, gato. Gato é um negócio independente, né? Ele vai onde quer, ele tem vida Sim, própria, sim. ele manda em você. Você acha que... Ele se dá banho. ele se dá banho, aí tem o negócio da A casa é dele. da saliva do gato, Isso. né? Mas aí, pra minha surpresa, você acredita que a família dava banho no gato? É mesmo. E o gato topava o banho. Nunca vi. Dava banho no gato. Eu falei, gente, doutor, eu levo o gato no pet toda semana pra dar banho. Eu falei, coitado, esse gato deve estar Nossa, totalmente deve voltar neurótico. super estressado. Não é? Mas lá na clínica a gente já tem paciente fazendo imunoterapia para gato. Ah, existe também. Específico pra gato. Imunoterapia para gato.
Nesse caso, a paciente, acho que ela tem uns 3 gatinhos. Mas minha pergunta, ele é pior ou melhor que cachorro? Ah, depende, gente. Depende porque do gato. se eu Depende for... do- não, Apaixonada pelo gato? gente, não tem como... Não, mas eu tô falando em termos técnicos. Em termos... Não existe. É aquela Não coisa, não existe. existe. Entendi, não faz Não existe diferença. qual é o melhor, qual é o pior. Não existe Entendi. pecado e pecadinho, tudo Legal. é pecado. Se eu sou alérgica a cachorro, pra mim o cachorro é o meu pior vilão e eu vou amar o gato. Agora, se eu sou alérgica ao gato, eu não vou gostar do gato, eu vou amar o cachorro. Entendi. Qual que é pior? Os dois te dão alergia. Eu No pergunto caso porque se desses chega uma mãe e pacientes, pergunta pra você, escuta, eu quero dar um pet pra minha filha. Minha filha qual que é o alérgica. melhor? Qual que é o melhor? Um peixe, Né? beta. Peixe, beta. Dar banho no peixe também. Quando você não quer fazer Tomar nada, banho todo você, dia. você não quer sair com aquela pessoa, e o que você vai fazer hoje à noite? Não, vou dar banho no meu Vou peixe. dar banho no meu peixe. É uma exatamente. ótima É saída. sério, eu sou alérgica, eu tenho que dar. É sério, se eu não der banho nele. Nossa, que justificativa boa, né? Pra dispensar Aí, ó. o match. É o gato, pra dispensar o gato. É, Não, mas então, aí, essa sua pergunta em qual questão seria a de resposta? preferência, qual o seu filho quer? Qual que o seu filho gosta? Seu filho gosta de quê? Seu filho gosta do gato, seu filho gosta do cachorro? Dá o que ele gosta, né? Ou do peixe. E aí, E a gente vai ajudando. entendi. Vai Ele quer os ajudando. dois, um de cada. Eu falei, obrigada, me ajudou. Vamos raspar o bicho, né? Tô brincando. Deprime, né? Diz que deprime. Parece que quando raspa o cachorro. Que quando fica raspa, meio Fica deprimido. triste. Fica triste. né? Verdade. É verdade, eu trio pro gato. Mas enfim. Não sei, eu acho que se eu raspasse a cabeça e ficasse careca, eu ia ficar triste também, Com né? certeza. Sério? Não sei. Acho que tá na sim, moda né? aí, né? Mas enfim. Bom, então vamos voltar. Aí você falou de pacientes, né, que ficam só no antialérgico. Isso Que foi o não caso pode, dessa, né? Não que pode, foi o né? caso dessa paciente do gato. Ela optou por continuar com o corticoide nasal e nesse caso ela tinha que tomar o antialérgico, porque eram mais de 3 gatos, eram muitos gatos que ela tinha. Que ela tem, que ela continua. Tem. Até o ponto que ela chegou, doutora, eu não aguento mais. Assim, eu tô bem, tô, mas assim, todo dia, usando. Porque dá sono, né? Antialérgico dá sono, né? Deixa a Depende gente do meio- antialérgico, né? Porque né? assim, a gente tem os antialérgicos de primeira geração, esses sim costumam dar sono. Algumas pessoas são muito fortes, falam que não tem sono com ele, mas assim, dá sono. E por que ele dá sono? Por causa da composição Exato. química dele? Ele Exato. dá uma baixada? No... E dá um sono, ele dá sono. Ele entra no sistema No nervoso cervo- central isso. e rebaixa a consciência. Entendi. Entendeu? Entendi. E já os de segunda geração não dá sono. Geralmente eu passo de segunda geração, já que o paciente tem que viver, tem que trabalhar, né? Não Claro. dá pra tomar antialérgico e dormir a vida. E foi o caso dessa paciente. Ela ficou tomando bastante tempo, acho que uns 6 meses. E ela falou, não, doutora, vamos fazer essa imunoterapia mesmo para gato, meus gatinhos, não vou deixar de ter meus gatos. E tá fazendo. E tá dando E resultado? tá dando super certo. Né? Não deu os gatinhos. Que ótimo. Tá com os gatinhos. Que ótimo. Ela ainda toma antialérgico, a gente está bem no início do tratamento, mas não todos os dias. Eventualmente. Vai espaçando, né? Vai espaçando. É. Ela tá tomando. Ela falou para mim essa última vez que ela tá tomando 2 vezes na semana. Bom, então assim, recapitulando, se não é hereditário, é ambiente. E ambiente a gente está falando de animais, a gente está falando de ácaros, a gente está falando de mofo, a gente está falando de cigarro, fumaça, Produtos irritantes. produtos como químicos, perfume, né, né? irritantes, poluição, acho que também, né? Acho que Sim. pessoas que vivem em áreas onde tem muita poluição, né? Sim. Que outras questões de ambiente vocês podem... Ixi, tem falar? várias, né? Vamos falar mais aí, porque às vezes a pessoa está nos assistindo e diz, pô, mas eu não tenho animal, não tenho isso, não tenho aquilo, e continuo não respirando bem, né? Que outras coisas que vocês poderiam dizer que... Mas assim, por Questões exemplo, de ambientais. profissões. Tem o pessoal que lida com a limpeza, com higiene, essas coisas. Se fica sensível àquele produto de limpeza ali, vai produzir essa irritação. Né? Então, por isso que é importante a gente orientar e a empresa deve orientar a questão dos EPIs, né? Isso. Os equipamentos de proteção individual. Dentre eles, máscara, óculos e luva. Né? Tem aquela senhora ou aquela pessoa da melhor idade que faz um tricô, que lida com corte e costura, e aquele algodãozinho que sobe também Já incomoda. Né? já incomoda. Né? Então, às vezes fica ali e tal, tô vivendo, tô espirrando, tô coçando. Então, é importante notar no seu ambiente o que está acontecendo. Né? Por exemplo, tem paciente que
E isso a gente sempre pergunta, né? E que horas que você melhora? Não, quando eu tô na rua eu melhoro. E que horas você piora? Quando eu acordo ou quando eu chego em casa. Quando eu tô dormindo, né? Você entendeu que o nosso trabalho é de investigar? CSI. Pessoal, lembrar de uma coisa também, que quase todo mundo dorme com um do lado. O ar-condicionado. Ar-condicionado. Né? Ter essa manutenção, lembrar de fazer a limpeza, trocar o filtro. Muitas vezes a gente esquece. Hoje a gente está gravando em Brasília, né? A gente sabe que tem essa necessidade de utilizar ar-condicionado, porque tem um clima muito quente, e acaba esquecendo. E às vezes fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem fazer uma limpeza no ar-condicionado. E aí você dorme toda noite você está inspirando aqueles alérgenos. O carro também, né? Sim. Muita gente passa o tempo todo no carro com ar-condicionado, né? E aí no carro é muito comum, né? Às vezes até as pessoas ligam aquele negócio de recircular o ar dentro, né? Às vezes é melhor puxar o ar de fora, algumas coisas assim, e às vezes né? não faz, né, a limpeza, as revisões do carro, né? Hoje tem carro até que coloca o tipo de... Como tá a qualidade do ar dentro do carro. Nesses carros mais modernos aí. Bacana. Que a gente não pode falar, porque a gente não tem patrocínio aí, mas um dia a gente pode falar. Tem outros que tem até filtros, né? Saíram carros com filtros específicos até por causa do Covid, para não recircular o ar, em relação a vírus também, que não é uma causa específica, né? Mas tem várias coisas que estão avançando aí para melhorar a nossa qualidade de vida. Beleza. E alimentos? Vamos falar um pouquinho de alimentos, né? Das questões de alimentar e que causa aqui em top aí. Vamos lá. O alimento, assim, alimento não dá alergia. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Sou alérgico a... Você já sabe, você tem um exame com IgE específico para aquele alimento positivo. Então, você não pode comer aquele alimento. Tá? Você é alérgico àquele alimento, você já sabe. Minha esposa é alérgica a camarão. Pronto. Ela já sabe que não pode comer camarão. Camarão. Ela comeu uma vez, quase morreu e nunca mais. Né? Perigoso. Camarão é traiçoeiro. Pois é. Porque é uma coisa que você come e do nada você vira alérgico, né? Tanto que a minha senha com ela, assim, se eu estiver sendo sequestrado, eu vou ligar para ela, ela vai dizer tudo bem. Não fala. Não fala. Não pode dizer. O Mas sequestrador não pode vai que ele nem respira bem. Minha senha com ela no telefone é assim, olha, tá tudo bem, meu bem, eu tô indo comprar o camarão e tô indo para casa. Ela sabe que tem alguma coisa errada. Deu ruim. Deu ruim. Casa Entendeu? pega. Se um de nós dois falar que tá comprando o camarão e ir para casa, aciona a Vou polícia. ter que fazer uma senha. Né? Eu vou ter... Então, vamos lá. Então, camarão dá rinite? Camarão não dá rinite. Mas, obviamente, se a sua esposa comer o camarão, ela vai começar a ter sintomas, dentre eles, nasais. Correto. Secreção, tosse. Aí vai ser sintomas bem mais expressivos, né? Que aí já começa a entrar num quadro mais sistêmico, que a gente chama hoje de anafilaxia, né? Se chegar a esse nível. Né, que seriam lesões de pele, sistema respiratório, gastrointestinal, pode ter vômito, náusea, até, Deus me livre, o óbito. O né? famoso choque Esse anafilático. o extremo, né? Choque Mas anafilático. dentre os sintomas começa com isso. Uma secreção nasal, uma coceirinha, uma irritabilidade. E aí, camarão deu rinite? Não. Na verdade, ele se inclui dentro daqueles sintomas, né, daquela paciente que comeu e era alérgica àquele alimento, né? Então, todo mundo quer buscar um vilão. É muito fácil achar um vilão. Todo mundo bota, vou botar a culpa no glúten. Vou botar a culpa, né? Por quê? Porque a gente quer achar alguém para botar a culpa e falar que ele é o culpado A gente busca a explicação de tudo, Exato. né? Então, Pode ser que melhore. Tem gente que fala que quando tira alguns alimentos melhora. Mas não é ele o causador da rinite. Da rinite. Exatamente. Certo. Ele pode ser o que vai deixar seus sintomas mais perceptíveis, né? Mas não é ele. Com ele ou sem ele, você vai ter rinite. Esse paciente quando tem esse tipo de alergia, esse tipo de problema com o alimento, ou o paciente, por exemplo, que tem alguma alergia à picada de inseto, né? Que também é muito comum. Sim, os O que você orienta ele? Doutor, eu tenho alergia a isso, você já diagnosticou, sabe? Vou para a roça, vou para o mato. O que você orienta ele a levar para o mato? Isso. A alergia à abelha, vespa, formiga, né, que são os himenópteros, existe também as imunoterapias para isso.
são só injetáveis, não tem ainda sublingual. Nesse caso, se o paciente não tem, né, a imunoterapia, a gente tem um plano de ação, né? Olha, se você for picado por... Não sei quem me picou, porque tem vários bichos que picam, né? Nem sei, será que foi uma abelha? Será que foi uma abelha? A gente explica. Se deixou o ferrão, provavelmente é uma abelha. Né? Se não deixou, mas tá lá, um negócio gigante, vermelho, tá começando, aí não vai tomar o plano de ação? Não. Então, eu coloco bem explicado em questão dos sintomas. Começou com uma secreção nasal, com uma tosse, toma isso. Doutora, além disso, eu também comecei a tossir e sentir um pouco de falta de ar. Então, além do top 1, você vai tomar o top 2. Doutora, agora eu tô sentindo dor de barriga. Tô com uma dor assim, tô indo no banheiro, tô vomitando. Então, os sintomas estão progredindo. Certo. Toma isso, aplica a caneta de adrenalina, pronto-socorro, e eu deixo meu telefone também, né? Que às vezes eu já encontro o paciente, se eu puder, no caso, se eu estiver na mesma localização do paciente, eu encontro o paciente no pronto-socorro. Mas com o plano de ação bem explicado, o paciente bem orientado, e o paciente que teve uma anafilaxia, eles são bem medrosos, assim, com razão, obviamente. Eles seguem a risca, sabe? Eles fazem bem direitinho. Então, a caneta de adrenalina tem que ter para pacientes que são alérgicos, né? E tem chance de serem expostos, né? A gente não consegue comprar ainda assim tão fácil, até porque é caro, não é tão acessível a todo mundo. Caneta de adrenalina, a caneta de adrenalina. Existem já várias marcas, né? Antigamente a gente só tinha uma que ficava bem cara. Agora já tem várias marcas. Eu também dou para o paciente o telefone da pessoa que ele pode conseguir, dou vários telefones, óbvio, né? Ele escolhe qual a opção que ele quer dentro do bolso dele. Dou das mais baratas, das mais caras, dou as que falam, dou as que quase falta aplicar sozinho, na sua pele. Bom, então... E fica para o paciente a orientação. Então, a questão, o alimento, essa alergia alimentar, ela não provoca rinite, né? Ela provoca... né? Ela exatamente. E aí e existem vacinas também para alimentos específicos, para alguns, não? Não. O alimento imunoterapia para isso, o alimento já é outra forma de tratamento. Existe um tratamento, mas não são todos os alimentos. Por exemplo, camarão a gente ainda não consegue. Não consegue, né? Entendi. Infelizmente. Mas o leite, a gente consegue dessensibilizar o paciente ao leite, a gente consegue fazer ao ovo, a gente consegue já lá, tá fazendo já para amendoim. Amendoim é muito comum nos Estados Unidos, né? Porque lá eles costumam comer muito pasta de amendoim. Tem muita coisa. Né? Então, a alergia alimentar não conseguimos ainda em todos, mas já tem vários alimentos que já são. Tá, e essa questão que costumam falar que a curva da rinite é ascendente na medida da vida do paciente, é isso mesmo? Isso. Como é que foi? É que existe uma coisa chamada marcha atópica. Marcha atópica. Marcha. Pensa no soldado marchando, é tipo o caminho. Perfeito. Então, é o caminho do alérgico. Quer dizer que ele vai seguir esse caminho? Não. Mas você já fica ligado nesse paciente que tem a chance. Então, se você vê, então tem lá a curva. A curva é uma criancinha lá de 0 até 70 anos de idade. Certo. E nessa curva, que é a marcha, que é o caminho que o atópico, que o alérgico vai levar no decorrer da vida, vai começar a aparecer os sintomas. Então, nasceu o bebê. Então, você já começa a perceber nos primeiros meses que é uma criança que tem uma pele mais seca, que tem aquelas bochechinhas mais rosadas, naquelas regiões das dobras, você vê que, poxa, é vermelho e tal. Pois é um eczema. Então, é o primeiro sinal que você já tem que ficar de olho. Primeira coisa que aparece. Quer dizer que ele vai seguir o resto? Não. Pode ser que ele pare por aí, uma bela de uma hidratação da pele, fazendo o tratamento correto dessa dermatite atópica, que é o que a gente chama, o paciente melhore. E com o tempo também essa dermatite atópica vai melhorando com a idade. As coisas melhoram com a idade, não é só pioram não, tá? Tem coisas que melhoram com a idade. Então a dermatite atópica vai melhorando. Só que aí aparece a segunda curva. A segunda curva é alergia alimentar. Então, assim, crianças que você já começa a ver, poxa, fezes com sangue, né? Você já consegue determinar uma alergia alimentar, uma PLV, né? Já houve e tal, que também vai melhorando com a idade. A grande maioria melhora com a idade. A minoria aí já é específica, assim, já é imediato, perdão. Vai melhorando com a idade. Terceira curva, asma, bronquite, criança chiadora e tal, que também melhora com a idade.
A única que só sobe é da rinite alérgica. Né? Então, Exatamente. as outras, a marcha sobe, desce, Exato. sobe, desce. E quer sobe, saber, por exemplo, ele tem um eczema, quer dizer que ele vai ter alergia alimentar? Não, às vezes ele pula essa curva e lá, sei lá, com seus 18 anos, quando ele sai de casa e vai fazer faculdade, ele percebe que ele tem rinite alérgica. Né? Pulou, não seguiu, né? Então, não, é uma coisa só para você ficar em alerta, né, da possibilidade... Que a marcha atópica, em resumo, a marcha atópica da rinite alérgica, ela é sempre ascendente. Ela vai crescendo. Se não for tratada. Se não for tratada. Ela é controlada. Controlada. Ela não é tratada, controlada. Controlada. Né? Muito bem. Para encerrar esse nosso episódio 5, né, que nós falamos, né, das questões hereditárias, das questões ambientais, né, que podem atrapalhar a respiração, né, das questões alérgicas que podem atrapalhar a respiração. É a última pergunta que eu vou fazer para vocês. Então, o começo do tratamento, assim, rapidamente, eu tenho um problema respiratório, seja ele hereditário, seja ele ambiental, o que eu devo fazer? Buscar um profissional. Buscar um profissional. Primeira coisa é a gente entender, gente, o que está acontecendo. Não é Google, não é familiar, Google, não é a tia Exatamente. que sabe tudo. Saber a principal causa, né? Como O porquê. Muito bem o Giderro falou, quando um paciente entra no corredor, a gente já liga um monte de alerta. E aí, muitas vezes, ele não tem uma indicação cirúrgica, mas ele tem uma indicação com a doutora Raíza, ou eventualmente a gente descobre que é o pai que tem um outro problema esquelético e aí por isso o filho desenvolveu. Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que investigar. O que é sabido hoje, de uma forma muito coloquial? Não tem que fazer tudo. Então, não tem que fazer o exame de A a Z para descobrir o que é, né? A gente sempre brinca. Se o seu filho tá ali com um assaltante, com uma faca na mão, você prefere um policial com uma metralhadora ou um sniper? Um sniper. Claro. A gente prefere aquele tiro certeiro. E o objetivo, quando a gente tem especialistas, é ter o tiro certeiro. É saber como tratar e da melhor forma que vai tratar. Né? Por isso que a gente está trazendo várias informações de cirurgião, de medicina de precisão e assim por diante. É isso. Uma coisa que é interessante a gente, otorrino, alergo, mas no final das contas a gente acaba virando médico da família. Verdade. Não é? Verdade. Bem interessante. Que leva o filho ou que vai com o esposo e de repente começa a tratar a rinite, começa a tratar a alergia, começa a tratar o ronco do adulto e a gente vira, isso é bem comum lá na clínica, né? A gente ser médico da família. Porque está tudo integrado, né? É uma coisa sistêmica, né? Já mostra que é hereditário, né? Porque você começa com o pai, já traz o filho, aí depois, é a minha tia, pai. Você não falou que a tia também tem? Vem a tia também. Quando você vê, você está tratando a família. Até o cunhado, às vezes. Até o cunhado nem merecia, né? É isso. Muito obrigado, doutora Raíza de Castro, doutor Giderro Parreira, doutor Felipe Cria. Né? Foi um prazer estar com vocês aqui também. Curtam lá os nossos episódios, se inscrevam no nosso canal. Respira comigo, continua, semana que vem, mais um episódio para vocês. Mandem as dúvidas, siga-nos nas redes sociais. Alguma última mensagem, gente? Respira comigo. É isso. Respira comigo. Respira.